Antônio Soares de Abreu. Aqui temos a honra de tê-lo à mesa para responder agora os questionamentos do Polo e uma bela discussão à mesa. Professor, temos uma pergunta aqui do Polo Lafayette. Perfeito. A pergunta é sobre o letramento. Fala-se muito em nossos dias em letramento. Em sua concepção técnica, como formar um letrador competente e hábil que seja mais do que mero professor transmissor de conteúdos corretos? Bem, aí nós temos que entender, digamos, dois sentidos de letramento. Letramento como alfabetização. Simplesmente é fazer com que o aluno tenha condições de estabelecer relação som, letra, conjunto de letras e palavras. Esse letramento, no sentido bastante específico. Agora, quando se fala, por exemplo, hoje em dia que nós temos analfabetos funcionais, isso já é o quê? Já é praticamente uma metáfora, né? Porque a pessoa ela tem letramento no sentido de saber ler as palavras, mas só que ela não é capaz de construir alguma coisa em cima daquilo que ela lê. Então, um letrador que de fato não seja um transmissor de conteúdos corretos, simplesmente esse professor tem que ter uma cultura geral bastante grande. Porque na verdade, alguém vai ler um texto. O que é um texto? Um texto é apenas, antigamente achava-se que o texto era alguma coisa, uma mensagem codificada, e quem ia ler o texto era alguém que ia decodificar. Isso não é verdade. Na verdade, um texto é apenas uma proposta de construção de sentido. Quem constrói o sentido é quem lê. Desde as coisas bem simples, se você pegar uma frase como põe uma colher de sopa de manteiga numa tigela. Bom, a pessoa que lê essa frase, ela tem que saber, por exemplo, que não existe sopa de manteiga, certo? É uma colher de sopa adaptada para a medida. E tem que saber, quando pega a manteiga e coloca na tigela, é para colocar só a manteiga, não para jogar a colher junto. Isso não está explícito no texto, mas a pessoa faz o quê? Ela vai buscar no seu repertório, no seu conhecimento enciclopédico de mundo, informações que a habilitem a construir o sentido desse texto. Então, uma pessoa competente e hábil, um professor que vá construir esse letramento, ele tem que interdiscursivamente checar sempre se o aluno, quer dizer, como é que ele está construindo esse sentido. Porque muitas vezes o que falta é isso, quer dizer, o aluno não tem condições de construir esse sentido. O sentido que está sugerido lá pelo texto, mas às vezes ele não tem condições, ele tem uma crise de analfabetismo funcional. Então esse professor tem que dominar, quer dizer, ter um conhecimento enciclopédico de mundo abrangente para poder ajudar a pessoa, por meio de um diálogo, né, a entender de fato um texto de maneira coerente. Delier, Maria Beatriz, Sara. Pode pensar, né? Ok, eu queria colocar a seguinte questão aqui para o professor. Quando nós lidamos aí com os dados, com o censo em relação à educação básica no Brasil e particularmente habilidades de leitura, compreensão de texto e também de produção textual, nós vemos que há quase que uma catástrofe, né? E aí se procura olhar entre causas ou explicações para isso a formação desse profissional que vai trabalhar com o estudante. É claro que no caso do ensino fundamental no primeiro ciclo, ou Fundamental 1, nós temos a formação nos cursos de pedagogia, de um professor que vai atuar no ensino fundamental, não só em termos de linguagem, língua portuguesa ou matemática, mas também de ciências, etc. No Fundamental 2, ensino médio, temos um profissional que tem formação no curso de letras. Alguns críticos, alguns analistas, eu acho até que de certo modo simplista, colocam que as instituições públicas têm uma ênfase na formação muito voltada para a pesquisa. As instituições privadas, por sua vez, estão voltadas para o ensino, olham inclusive o ensino da própria língua a partir de uma visão mais tradicional, de gramática normativa,
mas também com muitas limitações, com sérias deficiências. E esses profissionais, tanto formados em instituições privadas ou instituições públicas, por razões diversas, acabam chegando na escola de educação básica e lidando com a realidade dos seus alunos no Brasil com inadequações, em parte em função da formação que eles obtiveram. Como é que o professor vê essa análise, que eu coloquei também, de certo modo, de forma simplista aqui, que procura até dicotomizar a formação de letras na instituição privada e na instituição pública, e com essas ênfases em pesquisa e ensino, né? Não faltaria também aí um pouco de complexidade na análise e na abordagem do problema? Uhum. Bem, a questão de a gente... Claro, as universidades públicas, elas põem muito foco na pesquisa. Aliás, nós somos muito exigidos nessa parte. Temos que apresentar relatórios anuais, assim, bastante fortes, publicação, tudo. E realmente há muitos professores que põem mais foco na pesquisa do que no ensino, na universidade pública. Na universidade particular, privada, o foco é mais no ensino, né? Agora, eu acho que isso, na verdade, não chega a ser problema, porque o fundamental, a gente vê os cursos de pedagogia, as técnicas pedagógicas, etc. Ensino. Pessoalmente, eu acho que o ensino ele se torna mais fácil quando um professor, seja ele um pesquisador, seja ele alguém que, de fato, tem essa preocupação com o ensino, seja alguém, eu vou simplificar bastante agora, capaz de contar histórias. Um bom professor é um bom contador de histórias. Por quê? Porque quando você conta uma história, você dialoga com o seu aluno. Você conversa, você conta uma história, você muda o clima da sala, clima de conversa, de contar histórias. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira mostrar como palavras podem mudar o sentido a partir de um processo que a gente chama de metonímia, a parte pelo todo. Eu posso contar isso, começar a fazer um resumo da história do 11 de setembro, né? Que hoje fala, quer dizer, tal ataque foi, pode ser um novo 11 de setembro, September 11, né? Posso contar essa pequena história. Eu posso dizer, por exemplo, pegar uma situação comum. Agora fala-se muito nos baderneiros, que faziam baderna aí nos black blocs, etc. Mas onde é que surgiu essa palavra? Apareceu uma artista italiana nos últimos anos do Império, 1850, por aqui no Brasil. O nome dela era Marietta Baderna, era um nome próprio. E ela é uma artista italiana, muito bonita. Ela se vestia de uma maneira assim, entre aspas, imprópria para a época, porque pouca roupa, né? Excelente dançarina e fez muito sucesso com os jovens daquela época, que iam ao teatro atrás dela e tal. E aí os bons costumes da época do Rio de Janeiro queriam proibir o trabalho dela. Então, quando ela entrava no palco, ela fica no fundo do palco e não na frente, para não aparecer muito o corpo dela, tal, etc. Aí os fãs dela berravam, faziam bagunça, batiam o pé, e quando ela saiu do teatro, eu ia atrás dela fazendo bagunça, tudo. Então, baderna, que é o nome de uma pessoa, virou bagunça, mudou o sentido da palavra hoje em dia. Então, veja, eu contei uma pequena história para exemplificar o fato de o nome de uma pessoa poder, de nome próprio, passar a substantivo comum, nesse sentido, a parte pelo todo, né? Se eu chegar e der uma aula chata, a metonímia é parte pelo todo, dou 10 exemplos num quadro, muito a pessoa... técnico, né? Muito técnico. Mas se eu conto essa história da Maria Baderna, você pega no Google, você vai ver essa história, né, num dicionário, interessante, você pegar um dicionário do português do Brasil, você encontra essa história. Se você pegar um dicionário português de Portugal, eles vão dizer, não existe essa entrada no dicionário, porque é estritamente no Brasil que essa palavra é usada. Mas, então você conta uma pequena história, e contando histórias você vai ensinando. Eu acho que um bom professor
que gosta de ensinar é um bom contador de A gramática histórias. ela se aplica no cotidiano, né? Sim. E às vezes nós não mostramos isso para o nosso aluno, né? É verdade. Somente a parte técnica, teórica, Uhum. e aí ele se distancia. É verdade. Sabe por que eu acho que isso ocorre? A educação é um sistema muito, muito, muito complexo, envolve inúmeras variáveis. Então, quando a gente vai comentando os problemas da educação, nós vamos elencando e pontuando as diversas variáveis. Então, para o professor ser um bom contador de história, ele precisa ter esse repertório cultural, ele precisa ter esse conhecimento de base. E qual é o conhecimento de base que nós estamos transmitindo aos nossos estudantes desde o ensino infantil até o ensino médio para ingressar na universidade? Essa é uma pergunta que eu faço. Fala-se muito do professor não ser um mero transmissor de conteúdo, mas o professor sai da universidade e não sabe como ensinar de outra forma. Porque tem as universidades que discutem mais a parte prática e tem universidades que discutem mais a teoria. Mas tem um mito, né, de que a prática efetiva, né, não pode ser discutida porque é inferior. E eu acho que a gente aprende a dar aula na prática. Eu aprendi a dar aula na prática porque eu pesquisei muito. Eu pesquisei muito a didática. Agora, vamos ao problema real. O professor, como já disse o Cristóvão Buarque, não é um professor. Ele é um maratonista. Ele sai de uma escola, ele vai para outra, depois ele tem casa, porque o ensino é feito basicamente por mulheres. E em que momento o professor reserva o tempo para adquirir esse repertório, para preparar essas aulas? Porque elas precisam ser muito bem preparadas para que o ensino seja de fato significativo. Ele precisa ter um repertório para dar uma aula mais construtivista. Então, é um problema que se liga a outro, que se liga a outro, vem o problema de base. Quem que é professor, como o Marcos Banho falou? É aquele que não tem condições de pagar uma faculdade mais cara. Uhum. É por isso que ele vai fazer letras e pedagogia. Então, ele não tem essa base, isso é fato. Ele não tem essa base e ele vai para o trabalho e não tem condições. Então, parece assim um problema sem solução, porque está ligado a um grande problema social. Um grande problema social. E se o professor não se dispuser a, por vontade própria, pesquisar, ele não vai conseguir ser um bom professor. Então, independente do curso que se faça, nós vimos, as ementas são ruins, os cursos são desatualizados. Mal preparado, o professor precisa ter essa vontade, precisa ter esse compromisso e achar um tempo nessa maratona que eu fiz. Eu também dava aula em 3 escolas, mas eu não tinha filho, não tinha nada na época, né? Então, assim, eu dei o meu exemplo pessoal, porque muitos devem estar se perguntando, como é que faz? Parece uma bola de neve. O senhor não tem essa impressão? Onde a gente acha uma ponta para resolver? O senhor deu a dica dos cursos preparatórios. O problema da má formação não está só na letras. Em direito, o professor que está aqui mediano acabou de falar: professora, eu recebo advogado que não consegue falar e escrever. Então, direito, médicos, o que é muito grave, todos eles trabalham com a linguagem. Então, onde o senhor acha essa pontinha aí dessa bola de neve? Olha, bom, você colocou uma situação assim, já sabida no Brasil, quer dizer, o pouco apreço que se dá à educação. Claro, quando a gente compara com outros países, eu gosto muito de comparar com a Coreia do Sul. Aliás, eu tenho um genro coreano, a gente conversa muito sobre a Coreia, e a gente vê o valor que se dá na educação na Coreia, lá. Lá, um bom professor é como um jogador de futebol famoso. As faculdades vivem querendo comprar o passe do professor para levar, e eles ganham milhões também. Claro, talvez seja até um exemplo exagerado. No Brasil, é claro que se precisa valorizar mais
muito mais, 100% mais, 200% mais a figura do professor. Mas isso que você, essa questão que você me pôs agora, da construção do repertório, quer dizer, o professor, como é que ele vai adquirir todo aquele conhecimento importante para ele poder dar uma aula saborosa, poder contar histórias e tornar essas histórias adequadas ao que ele está ensinando. O problema na raiz disso, eu diria que não está só no professor, está na falta, na cultura brasileira, numa coisa básica. Nós não temos o hábito da leitura como prazer, como lazer. Você vai, por exemplo, no metrô em Madrid, você entra, você vê todo mundo lendo. Você vai no metrô em Londres, mesma coisa. Você vai no metrô, bom, aqui não tem nem espaço, se o cara quiser bater palma, ele precisa bater palma assim, porque não dá, não é isso? Mas, o que acontece é o seguinte, a pessoa fala, bom, terminou a semana, hoje é sexta-feira, uau, que legal, vamos divertir. Então, o que é diversão? É ir para a balada, encher a cara de cerveja, churrasco, futebol, etc. Mas ninguém pensa, puxa, eu vou ler um livro esse fim de semana, sabe? Então, falta a construção desse hábito. Se você incorpora a leitura como um prazer, tá bom? Puxa, como lazer, olha, nossa, eu comprei esse livro agora, eu vou ler o novo livro que saiu de fulano de tal, ou então, nem que seja uma tradução, ou então pode ser até uma obra clássica, ou não precisa também ser um livro de literatura, pode ser, por exemplo, eu quero ler um livro que saiu do Eduardo Janetti, chama-se O Valor do Amanhã, muito bonito o livro, interessante. Então eu leio esse livro e você vê que ao longo de um ano você vai ficar espantada de você ver o repertório que você viu construir, se você separar um pedacinho do final de semana ou alguma noite por semana para uma leitura de lazer. Então a pontinha aí seria formar. A gente fala Exato. tanto em formar alunos, né, leitores, na verdade seria em transformar os professores em leitores. Essa acho que seria uma boa saída, de fato. É verdade. Né? Obrigada, viu? Leitura como lazer. Bom, eu gostaria também de falar de uma experiência minha, né? Eu sou formada em uma instituição privada, então realmente tive a educação na época da faculdade, da minha graduação, totalmente voltada para o mercado de trabalho, que era realmente fazer tradução, interpretação e dar aulas. Então, quer dizer, eu punha muito a mão na massa, dava aula para os alunos lá. E quando eu saí da faculdade, comecei a trabalhar, eu não tive problemas em enfrentar uma sala de aula, porque eu já tinha feito isso muito durante os dias da faculdade. Só que, no decorrer do tempo, senti falta desse conhecimento que a Bia estava falando, né, a professora Beatriz. E achei que deveria correr atrás de mais conhecimentos, e foi quando eu resolvi fazer o meu mestrado. E percebi, durante o período do mestrado, que eu não tinha base de pesquisa nenhuma. Eu não sabia escrever uma tese, eu não sabia como que eu me portava, como é que eu teria que ir atrás para escrever uma boa tese. Então, quer dizer, foi uma coisa que me bloqueou muito no período do mestrado. Então, assim, falando de experiência própria, eu acho que está faltando muita comunicação entre as instituições públicas e as privadas, no sentido do que, um outro exemplo também, uma amiga muito próxima minha, saiu da faculdade de letras, fez mestrado, fez doutorado, muito boa em pesquisa, só que não tinha experiência nenhuma em sala de aula, teve problemas sérios, barreiras grandes para serem quebradas. Agora ela começou a dar aula muito insegura, volta e meia me liga, me pedindo dicas, olha, estou com um problema de tal forma, tal. Então, o que eu percebi, pela minha experiência, tanto de instituição pública quanto privada, é que realmente há essa secção, uma voltada mais para o mercado de trabalho, a outra mais para a pesquisa, e, infelizmente, essas duas não se dialogam. Então, acho que teria que ter mais diálogo, a faculdade pública também olhar para o lado da didática dos alunos, passar essa importância de, quando entrar numa sala de aula, saber como se portar, como dar uma aula. Então, eu estou achando assim, que está faltando muito diálogo
entre essas duas partes da nossa sociedade? Sara, ficou evidente, né? Eu, formada em universidade pública, eu tinha o conhecimento teórico, eu sabia pesquisar. Desde o início da graduação, eu tive PET, CNPq, FAPESP. Então, eu sabia estudar sociolinguística, variação na língua falada. Mas eu optei por largar a bolsa e ir para a prática da sala de aula. Porque eu queria a universidade, eu queria dar aula na universidade, mas eu não queria sem ter esse conhecimento de base, porque eu sempre percebi esse diálogo. Parece que a universidade pública, professor, me corrija se eu estiver errada, parece que tem um pouco de preconceito com essa parte pedagógica, prática. Não, tem que produzir teoria. E aí produz muita teoria de muita qualidade, mas essa teoria não chega para o professor que Não está é na prática. Com O certeza. diálogo, Sara, não é entre instituição pública, a meu ver, e privada. O diálogo é entre teoria produzida pela universidade e prática docente. Não se fala muito na extensão que a universidade tem que abordar essa prática. Então, pois que faça isso. É isso, doutora Pois eu acho que Antônia. está faltando. E só um minutinho, Marilda, por favor. Eu esqueci que eu ia falar. E quando, por meio dos cursos de formação, essa teoria chega para o professor, muitas vezes ela chega distorcida Ou defasado. ou defasada. Então, era isso que eu queria que o senhor comentasse com base na sua experiência. Bom, na universidade pública, a gente vive hoje uma demanda muito grande, quer dizer, cada vez maior na área de pesquisa, na área de atualização. A gente vê, por exemplo, saiu recentemente dos países emergentes, nós temos apenas 4 universidades brasileiras. A USP e a Unesp e a Unicamp são 3. Depois acho que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só 4, certo? Agora, a exigência que nós temos na universidade hoje realmente é pesquisa. Então você pega, hoje quase todo mundo já faz iniciação científica, PET, bolsa. Então, as aulas de LPT, por exemplo, a partir de um momento, não sei se na sua turma eu já fiz isso, mas você ensina a pessoa a elaborar um texto científico, fazer um resumo, um abstract, como é que você faz uma citação, como é que você trabalha com a ABNT, não é? Isso Posso dar minha experiência? Isso é interessante, é um depoimento curioso. Eu cheguei sem noção nenhuma do colegial de como pesquisar. Então, olha, e já quando eu fui para o ensino, no 6º ano, eu já falava da importância da referência bibliográfica para os meus alunos. Porque eu cheguei e nós tivemos que fazer um seminário. E eu não coloquei a referência bibliográfica, primeiro trabalho. E o Cortina me chamou, o professor Cortina, e falou: Beatriz, o seu trabalho estava bom, mas eu te dei 9. Eu falei: por quê, então? Ele falou: porque você não colocou algo que é essencial. Aí, na hora, eu fiquei brava. Falei: só porque eu não coloquei o nome do livro? E depois, quando eu fui fazer a pesquisa científica, que eu falei: gente, como é importante. Então, assim, eu não tinha noção nenhuma. Então, isso é um trabalho fundamental também, porque a gente chega sem noção. Não adianta constatar que o aluno chega sem esse conhecimento prévio. Preciso agir, não pode esperar que se tenha, porque não se tem. certo. E a gente, quando recebe um aluno de universidade, digamos assim, privada, a gente tem que, eventualmente, saber que possivelmente ele não teve essas informações e a gente, como Com certeza ele não teve. os Tom. orientadores têm que dar essa parte básica, porque às vezes você acha que o aluno já sabe fazer uma referência, já sabe, e não sabe. Então você precisa suprir essa parte. Quer dizer, de uns tempos para cá eu mudei minha orientação. Eu peço ao aluno: então você vai me entregar isso por escrito, um paper, semana que vem. Aí ele vem, entrega e fala: então vamos ver isso aqui, como é que se faz a referência e tal. Né? Na segunda parte da resposta, essa questão da prática de não só a pesquisa, mas a prática pedagógica. É claro que isso, na universidade, está vinculada a, digamos, a faculdade de pedagogia, que se encarrega dessa parte. Não sei como é que na Unesp isso funciona, se funciona bem, mas eu acho que cada professor, na sua disciplina,
ele deve, sim, primeiro ele deve procurar dar boas aulas. E ele deve, enfim, dar dicas para os alunos para que eles possam dar boas aulas também. Quer dizer, realmente, eu acho que aí o que tem que haver é aquela questão dos gregos, né? Quer dizer, no meio está a razão. Em latim, ratio est in media res. Quer dizer, a universidade pública tem que manter o nível de pesquisa, aliás, é cada vez mais exigente hoje em dia com a gente, né? Mas tem que abrir os olhos e pôr foco na parte pedagógica. E as universidades privadas têm que pôr um pouco foco em pesquisa também, e sobretudo haver comunicação entre essas universidades. Afinal de contas, todo mundo está jogando o mesmo jogo, então vamos fazer a questão de atualização, por exemplo. É muito importante que haja, digamos, congressos. Uma coisa pela qual eu me bato muito são os chamados cursos de extensão. Então, às vezes eu tenho alguém que foi lá, que fez uma pesquisa muito importante em Oxford, por exemplo, está trazendo novidades absolutas aqui para o Brasil, mas fica só para ele ou para os alunos para quem ele dá aula, etc. Isso não há um espraiamento em termos de país. Então, vamos fazer um curso de extensão, a universidade, um curso de extensão, quem quer assistir isso? Quem está interessado em descobrir alguma coisa nova, por exemplo, sobre sistemas complexos? Então, vamos dar um curso só sobre sistemas complexos, por exemplo, né? Um curso de extensão. Agora, pois é, o alcance disso, eu acho que a internet é uma boa maneira de você divulgar. Hoje eu consigo, por exemplo, pegar artigos científicos publicados pela UFRJ, pela várias universidades brasileiras, já em português. Se bem que, basicamente, o que a gente consegue mesmo de mais gente é em inglês. Então, hoje em dia, mesmo quem estuda, vai ser professor de português, vai saber inglês. Porque na minha área, 99% das minhas leituras que eu dou para meus é em inglês. E hoje você tem a facilidade de você pegar trabalhos. Eu entro no site da Universidade de Harvard, eu consigo pegar os artigos dos professores, às vezes assistir a aulas que eles dão. Lembra? Inclusive nós somos protagonistas de uma aula do Fauconnier. Isso. Uhum. Aparece lá sua cabecinha por trás, ele dando aula lá em Cleveland. Não só a minha, sua também. A minha também, é verdade. Mas você consegue essa informação. Hoje em dia é muito fácil você comprar livro pela Amazon. Você compra, você pode baixar no Kindle, por exemplo. Quer dizer, há muitas ferramentas que a gente pode usar para atualização. E a universidade pública, ela deve, por meio de cursos de extensão, sites, blogs, enfim, temos que aproveitar toda uma tecnologia que já existe para poder criar um sistema de vasos comunicantes entre a universidade pública e as outras universidades. É verdade. É isso. Agradecemos, então, a presença do Dr. Antônio Soares de Abreu, presença também da linguista doutora Sara Barbieri Vieira, a presença da doutora Maria Beatriz Gameiro e a presença do Dr. Luiz Cláudio Delier. Muito obrigada aos membros da mesa, ao nosso convidado especial. Muito obrigada. Prazer. Esperamos aqui, quem sabe, em 2014, né? Tom? Uma parceria, né, Maria? Com certeza. Uma parceria de pesquisa. Muito obrigada a todos os presentes aí nos polos de apoio presencial.